O AMD Ryzen 5 7600 é uma das melhores opções para você que quer ir pro AMD M5 e, é claro, tem um processador bom e com um ótimo custo-benefício. Então vem ver comigo qual placa de vídeo que você pode encaixar junto com o Ryzen 5 7600 e ficar jogando sem problemas nenhum. Primeiramente, tem aqui o nosso querido Tech Power Up para a gente ver todas as informações do nosso 7600. Um processador 6/12 padrão, TDP de 65 watts, então a gente não tem um consumo muito alto, não devemos esperar que ele esquente muito também, com uma frequência base de 3.8 e um boost de 5.1. Isso daqui, o boost de 5.1, é a parte que mais nos interessa, pelo fato de que ele realmente tem um boost mais alto do que se a gente for comparar com o que a gente está acostumado, que são os AMD M4. Então, a gente já tem uma ótima opção aí. E é claro, uma coisa que a gente consegue ver aqui é que ele vem com o Cooler Box da AMD, né? O Cooler Boxinho padrão ali. É claro, como a gente já viu aqui, 65 watts, ele não é um processador que esquenta muito, você não precisa mais do que isso daqui para resfriá-lo. Mas, se você quiser, você pode colocar um air cooler e um water cooler ali para baixar um pouco sua temperatura. E é claro que, como é um processador da AMD, você não tem aquela limitação de só poder fazer overclock em algum modelo específico de processador. Qualquer processador de AMD, você consegue lá e dar uma mexidinha, fazer um overclockzinho, daí depende mais da sua placa-mãe, né? E daí o que mais a gente tem aqui? Ele consegue ali dar uns picos de 88 watts, né? Ele tem um gráfico integrado Radeon, mas a gente não é aquele gráfico integrado que a gente vê, por exemplo, no 5700G, no 5600 GT, no 8600G. Ele é um gráfico integrado que nem a gente vê os gráficos integrados da Intel. É gráfico integrado para dar vídeo. Você não vai conseguir rodar muita coisa nele. Ele é feito para você conseguir usar o PC sem uma placa de vídeo discreta, só apenas com o processador com seu gráfico integrado, beleza? Esse é a função desse gráfico integrado aqui. E daí o que mais a gente tem? Ele é um processador DDR5, né? A gente está no AMD M5 neste caso, a gente está falando aí de uma geração mais nova. A memória dele, para a frequência da memória, no caso, né, é de máximo 5.200 megatransfers por segundo, mas você consegue, isso se você for olhar processadores da AMD M5, você vai ver que o máximo é 3.200, só que você consegue fácil colocar um 3.600. Você facilmente consegue colocar tipo um 5.600 ou até mesmo um 6.000 aqui, sem problema nenhum. E é claro que a gente está falando de um processador que é Gen 5 com 24 lanes, então a gente tem uma possibilidade de colocar ele colocar ele numa placa-mãe um pouquinho top e colocar uma placa de vídeo que seja ali o Gen 5, que utiliza as velocidades Gen 5. E é claro, chipsets B650, B650E, X670, X670E, mas outros que você conseguiria encaixar aqui seria a A620, as B850 e as X870, seus modelos E e seus modelos não E também. O cachê 3D dele, o cachê L3 dele no caso é de 32 MB, um cachê normal, né? Não é aquele cachê elevado que a gente vê nos processadores X3D, mas ele é um ótimo processador para você que quer ter um desempenho muito bom e que vai segurar basicamente qualquer PC gamer, né? E é claro, se você quer fazer mais, se você quer trabalhar no seu PC, daí talvez valha a pena ir mais para um Ryzen 7 ou até mesmo para um Ryzen 9. Mas como estou falando de um PC gamer, placas de vídeo, vamos lá. Ryzen 5 7600, quais placas de vídeo que a gente pode escolher? Basicamente, qualquer uma. Sem brincadeira, qualquer uma. Desde modelos mais antigos, estou falando de 6600, 3060, até algo mais antigo do que isso, até modelos mais novos. As placas de vídeo base que eu peguei é as RX 7600, né, da própria AMD, ótima para 1080p. O seu lado ali, ao seu lado da Nvidia, a 4060, ótimas opções também. E ao lado das duas da Intel, a B580. Essas três placas de vídeo são ótimas opções para o Full HD, mas que você ainda consegue também dar uma brincada no Quad se você quiser. Agora, se você quiser ir para o Quad HD ou até mesmo para o 4K, se você for jogar jogos campanha, só quer jogar ali jogos single player, esse tipo de coisa, você não vai precisar de um processador melhor do que esse. Mas eu separei aqui alguns exemplos. 7700 XT, esse modelinho aqui da Sapphire que é lindíssimo, Frostpunk, eu acho lindo esses fãs mais retos aqui, com ângulos retos ao invés de ser curvo, lindíssimo. 7800 XT vai sem problema nenhum.
4070, sem pensar duas vezes, você encaixa nesse PC e fica de boa, e 5070 também. E isso daqui é só alguns exemplos que eu dou. Você consegue colocar 5080, você consegue colocar 7900 XTX, você consegue colocar 9060, 9070, várias máquinas vão encaixar ali, várias placas de vídeo vão encaixar nesse processador sem problema nenhum. Agora, se você quer pegar uma placa de vídeo um pouco mais high-end, que nem essas aqui, mas você quer um FPS mais alto também, quando você for jogar jogos como Valorant, CSGO, Apex, Overwatch, que precisa de um processador mais forte também, daí talvez valha mais a pena ali você investir um pouco mais no seu processador e para um Ryzen 7, por exemplo, o 9700, 7700, 9800X 3D, a melhor opção para jogos atualmente. Então tem muitas opções de placa de vídeo e que você consegue encaixar no seu Ryzen 5 7600. Ele é um processador bem híbrido para trabalhar e para jogar também, tá? Ele tem um clock alto, então você vai conseguir jogar de boa, você vai conseguir trabalhar de boa. Ele só não tem mais cores, né? Porque ele continua sendo um processador 6/12. Mas para jogar, para tasks mais de boa ali, é mais que o suficiente, né? Então a gente tem aí várias placas de vídeo que você pode selecionar. E é claro, se você quiser uma placa de vídeo com um ótimo custo-benefício e com aquele descontinho extra, fica de olho nas nossas lives que acontecem toda terça e sexta-feira a partir das 2 da tarde, beleza? E daí também fica de olho no nosso Telegram, que sai promoção lá todos os dias para você, beleza? Então deixa teu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.